Fala, gente boa! Na aula de hoje nós vamos resolver questões envolvendo o cálculo de média aritmética simples, média aritmética ponderada e média geométrica. Simbora! Página 95, questão 8. A média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos. Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média aritmética passa a ser de 23 anos. A idade do amigo ingressante no grupo em anos é... Olha só, nós sabemos que o grupo com 10 amigos tem uma média de idade de 22 anos. Então eu vou chamar isso de média 1. A média 1 é de 22 anos. Mas qual é o total de anos desse grupo? Se são 10 pessoas formando um grupo e a média é de 22 anos, então o total de anos vai ser 10 vezes 22. Então dá 220 anos, ok? Tempo depois, mais uma pessoa passa a integrar esse grupo. E aí a média de idade passa a ser 23 anos, beleza? Então eu vou chamar aqui média 2. Então a média de idade, 23 anos. Só que o grupo agora, tem 11 amigos. E qual é o total de anos desse grupo? Bem, o total de anos vai ser 11 vezes a média. 11 vezes 23. Isso aqui vai dar 253 anos. Não é isso? Então, olha só. Se quando haviam 10 alunos, 10 amigos, o total de anos era de 220 e agora passa a ser 253 depois da entrada de mais um integrante, o que é que isso significa? Significa dizer que a diferença entre essa quantidade de anos é exatamente a idade do novo integrante, beleza? Logo, a idade do ingressante é 33 anos. Por que mesmo, Islane? 33 anos, 253 menos 220. Beleza? E aí o gabarito é a letra E. Página 96, questão 9. Atualmente, o sistema de avaliação do Colégio Pedro II considera aprovado o estudante que tenha, no mínimo, 75% de presença nas aulas e obtenha média anual ponderada, MA, nas 3 avaliações trimestrais, certificações, respectivamente com pesos 3, 3 e 4, igual ou superior a 7. Caso não consiga essa média anual, o estudante deve fazer uma prova final de verificação, PFV. Nesse caso, a média final ponderada, MF, é calculada com peso 3 para a média anual e peso 2 para a prova final, e será aprovado o estudante que obtiver média final igual ou superior a 5. Desta forma, por exemplo, um estudante com notas 4, 8 e 5, respectivamente, nas 3 primeiras certificações de matemática, fica com a média anual MA igual a 5,6. Esse estudante deve fazer a prova final de verificação e precisa tirar 4,1 nesta avaliação para obter a média final mínima para ser aprovado, ou seja, a média final é 3 vezes 5,6 mais 2 vezes 4,1, tudo isso dividido por 3 mais 2, o que é igual a 5. Se Geisa tirou, nas 3 primeiras certificações, 2, 6 e 9, respectivamente, quanto ela precisa tirar na prova final de verificação para obter a média final mínima para ser aprovada? Olha só, nós sabemos que nessa escola, cada nota tem um peso diferenciado. Esses pesos são respectivamente 3, 3 e 4. Então, para a gente determinar a média anual de Geisa, nós precisamos fazer o seguinte. Então, vai ficar assim,
a média anual é igual a 3 vezes 2, que é a nota da primeira prova, mais 3 vezes 6, a nota da segunda prova, mais 4 vezes 9, que é a nota da segunda prova, e tudo isso dividido pela soma dos pesos 3, 3 e 4. Agora, efetuando aqui os produtos. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 9, 36. E tudo isso dividido pela soma dos pesos, que vai dar 10. Ok? Sendo assim, essa média anual de Geisa vai ser 6 mais 18 mais 36, que é igual a 60. 60 dividido por 10 vai dar uma média anual igual a 6. Com a média anual igual a 6, Geisa precisa fazer a prova final de verificação. Então, seja X a nota da prova de verificação. Nós sabemos que no exame final, a nota da prova de verificação final e a média anual têm pesos diferenciados, ok? Então, olha só. A média anual tem peso 3. Então, nós vamos ter 3 vezes a média anual, que é 6. Mais 2 vezes X. Quem é X? A nota da prova de verificação final. 2 vezes X. Isso aqui dividido pela soma dos pesos, 3 mais 2, precisa ser maior ou igual a 5 pontos. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 mais 2, 5, né? Esse 5 do denominador pode passar para o segundo membro da inequação com a operação inversa. Então, a gente vai ter 3 vezes 6, 18, mais 2 vezes x. Isso vai ser maior ou igual a 5 que multiplica 5, 25 pontos. O quadro pequeno, né? Vamos lá, a gente vai fazendo aqui o melhor que pode. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 2x tem que ser maior ou igual a 25 e as modas, né? menos 18. Então, 2x precisa ser maior ou igual. 25 menos 18, 7. Então, x vai ser maior ou igual a 3,5. Então, para a Geisa passar de ano, ela precisa, na prova de verificação final, ter uma nota maior ou igual a 3,5. Desse modo, o gabarito é a letra B. Página 96, questão 11. Durante o ano letivo, um estudante fez 6 simulados preparatórios para o vestibular e obteve notas diferentes em cada um deles. Sabendo que a média das 6 notas foi 6,5 e que a média das 3 maiores notas foi 8, é correto afirmar que a média das 3 menores notas foi... Olha só, seja S1 a soma das 3 maiores notas e S2 a soma das 3 menores notas. A gente pode representar da seguinte forma: dizer que a média é S1 mais S2 dividido por quanto? Olha, se S1 contém 3 notas e S2 contém outras 3 notas, então essa soma vai ser dividida por 6. Nós podemos escrever essa média da seguinte forma, como fizemos há pouco. A média é S1 mais S2 dividido por 6. Sendo que a média é 6,5. Então, por questão de espaço no quadro, vou substituir aqui 6,5. E aí, nós vamos trabalhar com a seguinte relação, ó. S1 mais S2, S1 mais S2 é igual a 6 vezes 6,5, que isso aqui vai dar pra gente 39 pontos, beleza? Nós sabemos também que a média das 3 maiores notas é igual a 8. Então, olha só. Sabemos que
A média 1 é S1, que é a soma das 3 maiores notas, dividido por 3. Se nós já sabemos que essa média é igual a 8, então nós vamos ter 8 é igual a S1 dividido por 3. Dessa forma, S1, ou seja, a soma das 3 maiores notas é 3 vezes 8, que vai dar um total de 24 pontos. Muito bom. Relação 2. Se eu sei que a soma das 3 maiores notas com as 3 menores notas é 39 pontos, a gente já sabe que a soma das 3 maiores notas dá 24 pontos, então agora fica fácil para saber qual é o somatório das 3 menores notas. Olha só, veja. Nós temos que S1 mais S2 dá igual a 39 pontos. Sendo que S1 a gente já sabe que é igual a 24. Então, 24 mais S2 é igual a 39, o que implica que a soma das 3 menores notas é 39 menos 24, que vai dar um total de 15 pontos. E aí, por fim, nós precisamos determinar a média das 3 menores notas. Se eu sei que juntas totalizam 15 pontos, para determinar a média 2, vamos chamar assim, nós teremos. Logo, a média 2 é a soma das 3 menores notas, que nós estamos chamando de S2, dividido por 3. Ou seja, 15 dividido por 3. E vai dar uma média 5. E aí, o gabarito é a letra B. Página 99, questão 32. Em um concurso público, o critério de classificação é obter nota final maior ou igual a 10, em uma escala de 0 a 16. A nota final é calculada como a média geométrica entre duas notas, a da prova de conhecimentos gerais e a da prova de conhecimentos específicos, ambas na mesma escala de 0 a 16. As provas são aplicadas em dias diferentes, sendo a primeira de conhecimentos gerais. De acordo com o critério descrito, existe uma nota mínima a ser atingida nessa prova. Caso contrário, o candidato estará automaticamente desclassificado, independentemente da nota que venha a tirar na prova de conhecimentos específicos. O valor dessa nota mínima é... Olha só, nós sabemos que a nota final para a aprovação desse candidato precisa ser maior ou igual a 10. Vamos chamar de X a nota mínima em conhecimentos gerais e vamos chamar de Y a nota máxima que o candidato pode obter na prova de conhecimentos específicos. Lembre que todas essas provas estão na escala de 0 a 16, ok? Assim, como nós precisamos determinar a média geométrica dessas duas notas, a mínima em conhecimentos gerais e a máxima em conhecimentos específicos. E aí nós sabemos que a média geométrica é a raiz do produtório dos valores envolvidos. Como nós temos apenas dois valores, x e y, lembrem, o índice da raiz é igual à quantidade de termos nesse produtório. Então, se são dois termos, nós vamos trabalhar com a raiz quadrada. Como para ser classificado, o candidato precisa ter uma nota maior ou igual a 10, então essa média vai ser pelo menos 10. Isso vai ser igual à raiz quadrada de. O que nós precisamos determinar é essa nota mínima em conhecimentos gerais. Certo? Então, precisamos determinar esse x. E o y é a nota máxima em conhecimentos específicos. Lembre, a escala é de 0 a 16. Então, y vai ser 16. Aqui, para a gente resolver a equação, nós precisamos trabalhar com a operação inversa. Para isso, basta elevar cada membro dessa equação ao quadrado. E aí, nós vamos ter que 100
é igual a x vezes 16, né? Porque a gente sabe que a potência de 2 é a operação inversa da raiz quadrada, né? Então, a gente tem aquele costume de dizer se anulam. Se anulam porque são operações inversas, lembre disso. X vezes 16, 16x. Esse 16 passa dividindo, então nós vamos ter que x é igual a 100 dividido por 16. Isso implica que x é igual a 6,25. 6,25 é a nota mínima que o candidato pode tirar na prova de conhecimentos gerais, beleza? E aí o gabarito, ó, letra D. Questão extra. Uma população cresceu 10% em um determinado ano e 20% no ano seguinte. Qual foi o crescimento médio anual? Olha só, eu vou propor para vocês uma primeira linha de raciocínio que eu estou chamando de modo 1. Eu estou supondo uma população de 100 pessoas. Nós sabemos que no primeiro ano, após um ano, na verdade, essa população de 100 pessoas, né, para facilitar os cálculos, teve um aumento de 10%. Gente, lá no capítulo de porcentagem, né, quando nós falávamos de um aumento de 10%, nós estamos falando de um fator multiplicativo de 1,1. Lembra? Então, se há um aumento de 10%, é porque nós teremos um fator multiplicativo de 1,1 ou 1,10. E aí nós vamos ter 100 vezes 1,10, essa população, após um ano, era formada por 110 pessoas, ok? Após o segundo ano, essa população sofreu um aumento de 20%. De novo, aumentar 20% é nos 100% que a gente tem, esse daqui é o novo 100%, aumenta 20%, que vai para 120% e gera, portanto, um fator multiplicativo de 1,2 ou 1,20. 110 pessoas vezes 1,20, né, que é para a gente imprimir esse aumento de 20%, vai resultar numa população de 132 pessoas. Guarde esse número aqui, ó. Alguém pode estar se perguntando assim: Islane, se em um ano aumenta 10%, no segundo ano aumenta 20%, a gente não poderia então fazer uma média aritmética disso não, ó? Porque 10% mais 20% dá 30% dividido em 2 anos, uma média de 15% de crescimento ao ano. Vamos ver se isso dá certo mesmo?